Caio, você conheceu caras, claro que conheceu, uma pergunta que eu sei que você vai falar que sim, claro, mas pra você contar pra gente aqui. Caras muito poderosos e humildes. Não. Caras que tiveram poder nas mãos, né? Se eu conheci muitos desses, não. Eu conheci alguns poucos. Pouquíssimos. Pouquíssimos. Eu conheci alguns que, considerando o entorno, o melhor que se pode dizer é, considerando o entorno, em relação ao entorno, eram legais. Na análise. Mas longe de você poder dizer que ali estava uma pessoa assim. Que carregam esse estereótipo humilde e era extremamente arrogante. Você conheceu? Não, deixa eu voltar antes para a pergunta original. Eu acho que no meio cristão, um cara que teve um poder enorme na mão e que se manteve de maneira, considerando o entorno, se manteve um cara extremamente íntegro e digno de todo louvor, foi o Billy Graham, no século passado, no meio cristão. Ninguém teve mais poder de relacionamento, de tudo, do que o Billy. E ele tem coisas, quando você chega muito perto, muito dentro, tem coisas que você não acha legal. Não foram coisas que ele necessariamente fez. Os maiores pecados dele foram as omissões dele e não as ações dele. Foram as coisas em relação às quais ele se omitia. Ele era muito preocupado com como ele poderia ser mal interpretado. Então isso o colocou num cárcere de omissões em várias coisas. E outras não, ele meteu a cara, apanhou, especialmente quando ele era mais jovem, mas houve um período mediano da vida dele em que ele se autopreservou muito. Até há uns 20 anos atrás, ele morreu, foi ano passado, né? Então, nos últimos 20 anos, ele ficou muito mais corajoso para dizer de novo as coisas que ele cria mesmo. E passou a ser muito criticado, inclusive, por muitos evangélicos. Ele perdeu um pouco a unanimidade que ele tinha na velhice por ter coragem de dizer o que ele não dizia para não escandalizar batistas, presbiterianos, pentecostais. Passou a ter coragem, por exemplo, quanto a dizer que achava que o homem era salvo não apenas por causa da informação do evangelho que chegasse até ele, mas pela livre manifestação de Deus a cada homem, que é o que a gente diz aqui a vida inteira. Eu estou dizendo isso desde que eu me entendo por crente. Mas ele não tinha liberdade para falar isso naquele ambiente tão policializado e fiscalizado. E ele creu nisso a vida toda? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Embora ele não falasse sobre o assunto. Só tenha começado a falar uns 20, 25 anos antes de morrer. Mas são poucos. No mundo político, pessoalmente não, nunca conheci ninguém que me gerasse essa admiração. À distância, no século XX, eu acho que o grande exemplo de um cara que teve poder na mão e não quis exercê-lo, e que preferiu continuar exercendo apenas o seu poder moral, ético e espiritual, foi o Mahatma Gandhi, que abriu mão, podia ter sido o que ele quisesse, ele não quis, ele queria ser só ele mesmo, a pessoa dele bastava. E foi até ele. Foi até ele mesmo. Mas é muito raro. Eu conheço muita gente que tinha uma aparência
de humildade, de simplicidade, até ir pegando certos outros níveis de poder e ir se embabacando Completamente. geral. Eu conheço até alguns que embabacaram muito e que agora estão começando a ficar velhos, estão tentando fazer um caminho de desembabacamento. Uhum. Espero que consigam sinceramente, não apenas como outra manifestação de vitrine.